Sabe, queridos, quando eu vi esse vídeo, veio a inspiração ao meu coração para a mensagem dessa noite. Deus usa as coisas mais inusitadas para falar com o seu povo. E eu estava lá em Salvador, eu passei alguns dias fora, você sabe disso. Eu estava ensinando no Centro de Treinamento Bíblico Rema, lá na unidade de Salvador. E estava, assim, num tempo de relaxar, né? Depois de uma aula, você dá aquela desopilada. Eu estava vendo alguns vídeos e veio esse vídeo, o Senhor falou comigo através desse vídeo. Baseado nas últimas 2 frases que ele falou. Eu não sei se você percebeu, mas ele termina o vídeo dizendo o seguinte: o impossível não existe. E depois ele diz o seguinte: para quem tem Deus, o impossível não existe. De todo o vídeo dele, que foi muito inspirador, o final desse vídeo Deus usou para que eu pudesse hoje trazer a palavra que eu quero ministrar ao coração da igreja. O impossível não existe para quem tem Deus. Quem tem Deus aqui? Para quem tem Deus, o impossível não existe. Amém, queridos? Então, de fato, aqui está a senha para que aquilo que parece ser impossível se torne possível na sua vida. O menino acabou de falar. Para quem tem Deus, o impossível não existe. Sabe, que eles pode parecer até um pouco fantasioso ou extremista demais um título de uma mensagem como esse, né? O impossível não existe. E na verdade, queridos, nossa mente, ela começa talvez a procurar versículos para refutar coisas que nós não estamos acostumados a ouvir. Isso é traços de uma mente religiosa. Desculpa, não se sinta ofendido por isso. Mas normalmente quando nós começamos a arrumar subsídio na palavra para refutar coisas que para nós parecem novas, isso é traços de uma mente religiosa. E talvez você pensou, não, peraí, que negócio é esse de impossível não existe? Eu sei que a Bíblia diz que tem textos na palavra que diz que para o homem isso é impossível. Eu vou ajudar você, para você entender onde estão esses textos. Está lá em Mateus 19:26, não precisa nem abrir. Lá está escrito o seguinte: isto é impossível aos homens. Num outro texto da palavra de Deus, falando do mesmo assunto, lá em Marcos 10:27, é Jesus falando, não é qualquer pessoa. Jesus falando, ele diz: para os homens é impossível. Eu poderia desconstruir a minha mensagem com esses 2 versículos aqui, falando do mesmo assunto. Eu acabei com a minha mensagem. Mas na verdade, queridos, o que Jesus está falando aqui é a respeito de um assunto. Jesus estava falando sobre salvação. E ele estava dizendo aqui, o que ele queria dizer, quando ele disse que para os homens isso era impossível, ele estava dizendo o quê? Que é impossível para o homem salvar-se por si mesmo. É isso que Jesus estava dizendo. Para o homem é impossível ele obter a salvação por si mesmo. Não é porque ele dá uma cesta básica para alguém, não é porque ele faz uma boa ação, não é porque ele tenta evoluir o seu espírito que ele vai ganhar a salvação. A salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé, é de graça por meio da fé. A graça é a parte de Deus e a fé é a parte do homem. A graça é o favor imerecido, Deus nos deu gratuitamente, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Cristo fez. Aonde entra a parte do homem, é a fé naquilo que Jesus fez. É pela graça, mas também por meio da fé. E é isso que Jesus está falando aqui, que aos homens é impossível salvar-se por si mesmo. Agora, de fato, queridos, o impossível, ele só existe para aqueles que têm medo de tentar. Eu não sei se você em algum momento deixou de fazer alguma coisa por medo de tentar e dar errado. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Deixei de fazer algo porque achava que aquilo seria grandioso demais ou praticamente impossível de dar certo. E muitas vezes por falta de confiança no Deus que inspirou o meu coração para aquele algo tão grande, eu deixei de fazer algo e nunca tive o prazer de ver aquilo realizado, porque eu tive medo de me lançar naquilo. Isso aconteceu comigo, tenho certeza que de alguma forma aconteceu com algumas pessoas aqui. Mas sabe, queridos, eu vi um outro vídeo, e talvez alguns aqui já viram também, de um cearense, só podia ser cearense, né? Lá do sertão nordestino, que fabricou um avião. Alguém já viu esse vídeo? Ninguém viu? É que é interessante, um vídeo puxou o outro, porque eles têm basicamente o mesmo assunto. E aquele cearense, ele tinha o sonho de ter o seu próprio avião e de voar, mas ele numa cidade muito pobre,
uma cidade assim tão do sertão, e quem ganha R$500 no sertão nordestino, ele pode se considerar uma pessoa bem sucedida. Não sei se você sabia disso, mas nós temos igreja no sertão nordestino, numa cidade chamada Soledade. Não é a nossa Soledade daqui, é Soledade lá da Paraíba, onde quem ganha R$300 tem que erguer as mãos para o céu e se achar que está numa condição muito boa, considerando que outros nem salário têm. Eu trabalho muitas vezes por R$5 por dia. Está comigo? Esse homem, lá do sertão nordestino, ele construiu o seu próprio avião porque ele tinha um sonho, ele tinha uma visão, e ele decidiu colocar as mãos à obra em prol daquilo que ele viu por dentro. E é interessante que ele construiu o primeiro modelo, e ele nem conseguiu sair do chão. Aí ele deu uma melhorada, e ele construiu o segundo modelo aproveitando o primeiro, e ele saiu um pouco do chão e voltou a cair no chão. Ele então investiu um pouco mais de recursos e acrescentou, ele foi estudar a aerodinâmica, ele foi estudar como um avião voa, ele foi estudar, ele foi fazer a parte dele. Tem gente esperando Deus fazer tudo e não faz sua parte, mas ele foi fazer a parte dele, foi estudar. E então ele criou seu terceiro modelo. E o terceiro modelo levantou um pouco mais alto e veio a cair de novo. E eu fico imaginando que ele poderia ter desistido. Afinal de contas, ele teve 3 tentativas frustradas. Mas ele não desistiu, e ele então se lançou para melhorar aquilo e fez o seu quarto modelo. E eu achei tão interessante que ele usou até uma forma de pizza no seu avião. Ele usou todo o material que ele tinha no quintal, juntava na rua, e ele foi construindo. E o seu quarto modelo, com um motor de Fusca, aliás, ele tinha fé, só pode ser. Quem teve Fusca sabe o que eu estou falando. Se o negócio lá esquenta, ele para de funcionar. É ou não é verdade? Esquentou a bobina, já era. Mas ele construiu o seu avião com um motor de Fusca, e no seu quarto modelo, ele voou, e ele conseguia ver as coisas de cima. E ele era o cara mais realizado em ver algo tão simples, feito com fibra de vidro caseira, com um pedaço de ferro juntado no quintal, pedaço de forma de pizza, mas ele estava voando. Só o título de curiosidade: quem aqui nunca viajou de avião, levante a mão. Muitas pessoas. Você mora numa cidade bem sucedida do Rio Grande do Sul, provavelmente você tem um emprego, e você nunca viajou de avião. Mas um moço lá do sertão nordestino, ganhando menos que um salário mínimo, juntando coisas no seu quintal, ele já voou mais de uma vez. E ele se tornou conhecido nacionalmente pelo seu espírito empreendedor. Sabe, queridos, eu fui estudar sobre um outro homem, Thomas Edison. Quem já ouviu falar dele? Ele tentou 25.000 vezes tentando construir uma bateria. E ele teve 25.000 tentativas frustradas na tentativa de construir uma bateria. Uma dessas que você compra aí numa loja e você nem sabe de onde veio. Mas alguém há muito tempo atrás, ele tentou 25.000 vezes fabricar essa bateria. E sabe, queridos, um repórter pergunta para ele e faz a seguinte pergunta: como você se sente por ter falhado 25.000 vezes? O impressionante foi a resposta que ele deu. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: eu não sei por que você acha que isso foi um fracasso. Hoje eu conheço 25.000 maneiras de como não fazer uma bateria. Eu não sei se você sabe, mas Thomas Edison foi o inventor da lâmpada. E eu fui aguçado. Tudo começou com esse vídeo. Tudo começou com esse vídeo. E fui estudar o que mais. Ele foi considerado um dos maiores inventores norte-americanos, acho que é, né? Inventor da lâmpada. E para construir a lâmpada, para projetar a lâmpada e fazer com que ela funcionasse, ele tentou 2.000 vezes. E somente como é que se chama isso, gente?
Não, na vez 2000, pronto. A vez 2000. Eu não sei nem como fala um negócio desse. Deu certo. Mas eu fico pensando, se ele tivesse parado na vez 1999, ele tinha tudo para parar. Ele teve 1999 tentativas que não deram certo. Mas porque ele tentou a tentativa 2000, hoje a sua casa não está no escuro. Sabe, queridos, alguém perguntou para ele também: como você se sente por ter falhado tanto? Afinal de contas, ele tentou 1999 vezes. A resposta dele é impressionante. E ele diz: eu não falhei nenhuma vez. Apenas o processo aconteceu em 2000 etapas. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Eu estou querendo dizer que se um não crente, ele foi capaz de fazer coisas que para muitos seria impossível, imagina o que um crente cheio da palavra e do Espírito é capaz de fazer. Aleluia. Sabe, queridos, eu sei que dentro de você existem sonhos, projetos, existe uma visão de Deus no seu coração. Mas por mais improváveis, impossíveis que eles possam parecer, não desista deles. Amém? Quando as coisas forem muito fáceis, você vai poder dizer que foi você que fez. Mas se elas forem tão impossíveis, improváveis e tão grandiosas, o crédito vai ficar com Deus. E você vai poder dizer: ei, só pode ser Deus nesse negócio. É por isso que Deus é Deus de coisas improváveis e impossíveis. Amém? Eu sei que você vai sair daqui inspirado nessa noite. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a sabedoria divina. Não é a sabedoria natural, é a sabedoria divina. A Bíblia também diz que nós temos a inteligência espiritual. A Bíblia diz que nos foi dado a palavra e o espírito da fé. O que mais nós precisamos? Estes não tinham isso que eu acabei de citar aqui. Nós temos a mente de Cristo, temos a sabedoria divina, temos a inteligência espiritual, temos a palavra que é viva e eficaz e cumpre o propósito pela qual ela foi designada. E temos o espírito da fé, que traz à existência aquilo que não existe e trata como se já existisse. O espírito da fé, ele é capaz de fazer um sonho que está tão distante, tão improvável, se tornar uma realidade na nossa vida. Amém? Agora, veja bem, a verdade é que o impossível, ele pode se tornar possível. Falamos aqui que o impossível não existe, mas eu vou dizer algo para você. Tem muitas coisas que não existem e elas passam a existir quando você passa a crer. Por exemplo, quando você crê que você é um fracassado, você vai ser um fracassado. Porque a Bíblia diz que como você se vê no seu coração, assim será com você. Você não é um fracasso. A Bíblia diz que você é vitorioso, que Deus sempre te conduz em triunfo por meio de Cristo Jesus, que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Amém? A Bíblia diz isso a seu respeito. Agora, o fato de você ser um vencedor não significa que você não pode ser um fracassado. Se você crê que você é um fracassado, assim será com você, diz a palavra de Deus. Agora, o impossível, de fato, ele passa a se tornar uma realidade na vida de alguns que decidem olhar para a impossibilidade, olhar para a dificuldade e se deixam se dominar pelo medo de se lançar em algo novo. Agora, que eles entendam algo, existem alguns que veem o impossível se tornar possível, porque decidiram confiar em Deus e na sua palavra. Eles tomaram a decisão de confiar em Deus e crer que a palavra é uma verdade absoluta. Ei, queridos, deixa-me dizer algo para você. Hebreus capítulo 1 diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe o que isso significa?
Seu casamento só será bem sucedido se a palavra for o esteio, a base que o sustenta. Suas finanças só serão bem sucedidas se a palavra estiver sustentando. Amém, queridos? Em todas as áreas da sua vida, você só terá êxito, sucesso, se a palavra for a base daquela área da sua vida. Porque Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando nós tomamos a decisão de confiar em Deus e na sua palavra, aquilo que poderia ser improvável, impossível, ele passa a se tornar possível, pelo simples fato de que a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, e a mesma Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Existe algo demasiadamente difícil para Deus, diz a palavra? Absolutamente não. Agora, veja bem, existe uma parte que cabe a nós. Nós precisamos nos associar com Deus para que possamos ter êxito. Olha só, quando nós tomamos a decisão de nos associar com Deus, então aquilo que é impossível vai se tornar possível, pelo simples fato de que Deus gosta de trabalhar com parceiros de fé. Você sabia disso? Que Deus gosta de trabalhar em parceria. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Cooperar significa trabalhar junto. Deus poderia fazer tudo sozinho? Ele poderia, mas Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle, para que nós possamos andar nas mesmas pegadas que Ele. E então Ele decidiu dar a nós o privilégio de sermos participantes dos seus milagres. Amém? Nos associar com projetos divinos. Ele nos deu o privilégio de sermos aqueles que trabalham em parceria com Ele. Amém, queridos? E isso é algo tão glorioso. Na verdade, queridos, Deus está à procura de homens que sejam parceiros de milagres. Amém? Quem está disponível para isso? Quem quer ser parceiro de milagre do Senhor? Amém? Então eu vou dar o caminho da roça para você. Enquanto você não orar pelos enfermos, eles não serão curados. Parceiro de milagre, Deus pode curar? Pode. Mas Ele também disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe o que isso significa? Deus está à procura de cooperadores, parceiros de milagres. Aleluia. 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 Sabe, queridos, homens de fé, mulheres de fé, eles se tornam agentes de milagres. Eles deixam de ser espectadores. Infelizmente a igreja está cheia de espectadores. Eles vão para a igreja para ver os milagres. Eu vou lá porque lá tem milagres, eu quero ver os milagres. Eu quero ver os cegos enxergando, os surdos ouvindo. Eu quero ver o coxo levantando. Eu quero ver os milagres. Mas Deus não te chamou para ver. Deus te chamou para ser um participante. Amém? Cooperador, agente de milagres. E muito mais lá fora do que aqui dentro. Porque, queridos, os enfermos estão lá fora. Os perdidos estão lá fora. As pessoas que estão ansiosas, deprimidas, oprimidas, elas estão lá fora. E é lá que você vai ser um agente de milagres. É lá que você vai ser um cooperador de Deus. E o Missões Urbanas agradece. Amém? Se você não sabe o que é, depois procure o Camilo e a Cris. Eles estão fazendo ficha para angariar cooperadores de Deus e agentes de milagres. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, olha só como o Senhor gosta de trabalhar em parceria. Você lembra daquele fato onde Jesus, para entrar na cidade, ele teve que pagar ali um valor? Lembra disso? Estava ele e Pedro. E aí Jesus ainda diz, não, mas o filho do rei não precisaria. Mas vamos mostrar para eles como as coisas de fato funcionam. Não vamos causar escândalo. Vai lá, pega o peixe. E o primeiro peixe que você pegar tem uma moeda na boca. E você vai pagar lá, né, para mim e para você, e vai dar tudo certo, pagamos o imposto, fica tudo bem. Lembra disso? Eu quero que você atente para um detalhe. Pedro, ele poderia não ter ido, é ou não é verdade? Você já viu alguém encontrar dinheiro da boca de peixe? Pedro não podia ter questionado, disse, Jesus, eu acho que você não está bem. A sua noite talvez não foi muito boa, você trabalhou muito ontem. Descansa um pouco. Porque esse negócio de encontrar dinheiro na boca do peixe, acho que você está surtando, Jesus.
Fica de boa, eu fico aqui contigo, tá? Ele podia ou não podia ter dito isso? Podia. Porque a coisa mais improvável que poderia acontecer é Pedro pegar um peixe, o primeiro, e dentro da boca do peixe ter a moeda que pagaria o imposto pelos dois. Agora, entenda algo. Ele questionado, ele não questionou. Porque na verdade, aquilo naturalmente era impossível, era improvável. Mas entenda algo, o que Jesus estava querendo aqui era que Pedro usasse o talento de pescador que ele tinha, porque Pedro era pescador, lembra disso? O que Jesus estava querendo é que ele usasse o talento de pescador e se tornasse um participante daquele milagre. Jesus, ele podia fazer por ele mesmo. Deixa que eu resolvo. Quem foi que transformou água em vinho? Não foi Jesus. Mas Jesus queria fazer de Pedro um participante daquele milagre. Pedro, você tem um talento, rapaz, você é um pescador, vai lá, pega o primeiro peixe e dentro dele vai ter o que a gente precisa. Amém, queridos? Jesus não podia ter multiplicado os pães e os peixes sozinhos, mas a Bíblia diz que a multiplicação aconteceu na mão dos discípulos. Ele agradeceu, entregou para os seus discípulos começaram a entregar para a multidão, e o milagre aconteceu de fato na mão dos discípulos, porque Jesus queria que os discípulos fossem agentes de milagres, participantes dos milagres. Agora, o que me chamou a atenção nesse caso de Pedro é que Jesus, ele quis usar justamente o talento que Pedro tinha. Pedro não era um construtor, ele era um pescador, e Jesus, ele queria usar o talento de Pedro. O que eu estou querendo dizer com isso? Grande parte das pessoas que procuram uma igreja evangélica é porque elas precisam de um milagre financeiro. É a maior parte. A segunda maior parte é aqueles que precisam de um milagre na área da saúde. Mas a minha pergunta é: se você de fato precisa de um milagre financeiro, a minha pergunta é: qual é o seu talento? O que era necessário ali era um milagre financeiro. Eles precisavam de dinheiro, din-din, para pagar o imposto. E Jesus deu a Pedro a possibilidade de usar o talento que ele tinha. Fosse, por exemplo, pode ser que eu passasse o dia inteiro e não pegasse nada, porque eu não sou pescador. Mas Pedro sabia a forma certa, o lugar certo, o jeito certo de pegar. Ou seja, ele tinha o talento e Jesus tinha o milagre. Aleluia. A minha pergunta é: qual é o seu talento? Talvez o seu talento seja fazer um bolo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estive ensinando no Centro de Treinamento Bíblico Rema em Brasília, 2014. E algo me chamou a atenção. Quase todos os dias, a casa onde estava hospedado um dos pastores da igreja, antes de ir para casa no final da tarde, ele passava numa casa de bolo e comprava um bolo para a gente tomar café. E às vezes ele passava numa, às vezes ele passava na outra e no outro lugar, e todas tinham o mesmo nome. E aí, disse: cara, que bolo gostoso esse. E aí diz ele assim: deixa eu te contar a história desse bolo. Esse homem, ele ficou desempregado. E a única coisa que ele sabia fazer era bolo. Então ele começou a fazer bolo. E ele começou a vender bolo. E ele chegou a um ponto que as vendas aumentaram. Ele alugou uma porta. E ele começou a vender bolo. Eu não me lembro do nome do cidadão, mas era o Casa do Bolo, lá do Dito Cujo. Bolo do Zé. Não é o Zé, é um nome que eu não lembro. Mas o bolo do Zé começou a crescer. E o povo começou a gostar do bolo do Zé. E o bolo do Zé virou uma franquia. E ele se tornou milionário vendendo bolo. Ele sabe o que ele vende? Ele não vende torta, não vende pastel, ele não vende esfirra. Sabe o que ele vende? Bolo. Bolo de furo, desses que você faz na sua casa, que tem um furo no meio. Isso. Ele só vende bolo. O que ele tinha? Agora deixa eu dar a boa notícia. Ele era crente. Membro da Igreja Verbo da Vida em Brasília. Rico, vendendo bolo. Ele tinha o talento, Deus tinha o milagre. Aleluia. Sabe, queridos, tem gente que vem na igreja buscar o milagre está dentro de você, crente.
Porque como você se vê por dentro, assim será, diz o Senhor. Amém. Aleluia. Eu creio piamente no meu coração, queridos, que nós entramos como igreja num tempo de prosperidade tal que você vai viver numa abundância financeira tão grande que você vai poder ser um semeador na vida das pessoas. Porque o propósito de você prosperar não é para você ficar inflado. A Bíblia diz que quer que você prospere para que você seja um semeador na vida das pessoas. Amém? Para que você possa abençoar a outros. Amém? Eu não sei, queridos, o que está no seu coração, mas eu sei de uma coisa: o milagre, ele está prontinho para sair, se você começar a usar, a manifestar aquilo que está dentro de você. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, tirar uma moeda da boca de um peixe era algo impossível, pela perspectiva humana, mas não pela perspectiva divina. Sabe o que precisa mudar em nós? É a nossa perspectiva. Muitas vezes nós olhamos as coisas pela perspectiva humana, e humanamente não vai dar. Mas quando nós começamos a olhar pela perspectiva divina, tudo muda. E é por isso que Paulo orou pelos irmãos da igreja de Éfeso, para que os olhos do coração deles fossem iluminados, para que as escamas dos olhos caíssem, para que eles pudessem ver como Deus vê. Sabe de uma coisa, queridos? Houve um momento onde Eliseu estava cercado por um exército. Seu moço levanta e diz: meu senhor, e agora o que vamos fazer? E o profeta diz: ei, cabra, fica tranquilo, não tenha medo. Aí ele orou pelo moço, para que os olhos se abrissem. E então ele abre os olhos e ele contempla que mais eram os que estavam com eles do que aqueles que estavam contra. Ele passou da perspectiva natural para a perspectiva espiritual, da perspectiva humana para a perspectiva divina. E nessa noite, queridos, eu creio piamente no meu coração que os seus olhos vão começar a ver, não mais pela perspectiva natural e humana, mas pela perspectiva espiritual e divina. Amém? E você vai entender que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Sabe, queridos, o Cristo que habita em você é aquele que mudou a história em antes e depois de Cristo. Sabe quem é esse? É o Cristo que habita em você. Aleluia. Sabe, Jesus, ele diz algo tão importante aqui. Marcos 9, 23, Jesus diz o seguinte. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir, porque ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Amém? Jesus diz o seguinte: tudo é possível ao que crê. Sabe qual é a definição de tudo no grego, hebraico e aramaico? Tudo, diga tudo. Eu não sei aquilo que tem parecido impossível para você, mas uma coisa eu garanto: se encaixa dentro desse tudo aqui. Tudo é possível ao que crê. Qualquer coisa é possível ao que crê, mas ela não é possível ao que não crê. Ela é possível apenas para um grupo que decidiu crer que a palavra é a verdade e que Deus é um promotor de milagres. Amém? Então tudo se torna possível. Sabe, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu descubro algumas coisas bem interessantes aqui. Essa mesma situação aconteceu com Josué e Caleb. Eu não vou ministrar propriamente sobre esse texto, mas eu não sei se você lembra, lá em Números capítulo 13, o capítulo fala da terra que Deus havia dado àquele povo. E Deus então manda levantar 12 espias que fossem olhar a terra, pisar na terra que Deus já havia dado. Deus não iria dar. Vão e espiem a terra que já é de vocês. Eles foram, espiaram a terra, fizeram até além do que havia sido pedido para eles. Trouxeram a prova de que a terra de fato era boa. Trouxeram grandes frutos, grandes uvas grandes do tamanho de uma ameixa, tipo essas que tem aqui em Caxias. Amém? Mas dos 12 que foram e voltaram trazendo a resposta de que de fato aquela terra era muito boa, 10 deles disseram: olha, mas lá tem um problema, lá tem gigantes. As cidades são grandes, porém elas são fortificadas. E lá, os moradores daquela terra, eles são consumidos naquele lugar.
É uma terra muito perigosa, não vai dar. E mais do que isso, nós, diante deles, somos como que gafanhotos, seremos pisados. Nós nos vemos desse jeito, e eles também nos veem assim. Problema, não vai dar. Mas se levantou 2 homens que começaram a olhar pela perspectiva divina. 10 deles olharam pela perspectiva natural, pela perspectiva humana. Mas 2 deles entenderam que se Deus havia dado, é porque Deus sabia que eles podiam possuir. Deus nunca vai te dar um projeto, um sonho, sem que Ele não saiba que você consegue chegar lá. E então Josué e Caleb disseram: ei, vamos subir, mas não vamos subir de qualquer jeito, vamos subir animados e vamos possuir a terra. Nós vamos devorá-los como pão. Você consegue entender a diferença entre um e outro? 10 olhando pela perspectiva natural e humana, mas 2 deles olhando pela perspectiva divina. Passaram-se alguns anos, eles de fato não puderam entrar, por quê? Porque os 10 incrédulos disseminaram a incredulidade em todo aquele povo. Se você ler o texto, você vai descobrir isso. E porque todo o povo ficou incrédulo, todo o povo foi privado de entrar. O tempo passou. E então, algo aconteceu aqui. Josué e Caleb entraram naquele lugar. Eles tomaram posse daquilo que já era deles. Ou seja, tudo que eles precisavam fazer é se apropriar daquilo que Deus já havia dado. E então eles dizem: ei, passaram-se muitos anos, mas a minha convicção, a nossa convicção, ela não mudou. Nós estamos tão convictos e tão decididos e tão fortes como nós estávamos há 40 anos atrás. Vamos entrar e vamos possuir. Eu não sei o que você precisa possuir, se apropriar, agarrar. Mas eu sei de uma coisa: se você ficar olhando pela janela, você não vai chegar a lugar algum. Aleluia. Sabe, queridos, quando eu olho para aquilo que aconteceu aqui, com esses 10 espias aqui, que foram privados de entrar naquele lugar. Por que é que eles foram privados? A Bíblia é muito clara e diz: por causa da incredulidade. Eles foram incrédulos diante daquilo que já havia sido dado para eles. Agora, a minha pergunta é: você vem para a igreja para buscar algo para Deus te dar, ou você vem para a igreja para agradecer por algo que Deus já te deu? A proposta de um culto, queridos, eu vou ser bem direto aqui nisso. Os valores estão se invertendo. As pessoas vêm para o culto para buscar a sua bênção e esqueceram o que a Bíblia já deixou escrito. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Está no passado. Quando nós entendemos isso, a nossa perspectiva de cultuar muda. Nós não nos tornamos mais mendigos espirituais, que vêm para a igreja para pedir algo que de fato já tem. Mas eles não estão usufruindo, por quê? Porque não tomaram posse daquilo que já é deles. Aqueles 10 espias já tinham a terra, Deus já havia dado para eles, mas eles foram privados de entrar lá. Por quê? Porque não tomaram posse daquilo que Deus já havia dado para eles. Isso prova porque tem tanto crente num perrengue, sofrendo, na luta. Como que está, irmão? Eu estou na luta. Queridos, a luta Jesus já venceu. Você não foi chamado para lutar, você foi chamado para crer e desfrutar. Amém? Oh, irmão, o fardo está pesado. Então você não entendeu o evangelho, porque o fardo é leve e o jugo é suave. Amém? Aleluia. Nós precisamos entender isso, queridos, que Deus já nos abençoou. Você sabia que Deus já te abençoou com prosperidade? Olha só, queridos, a Bíblia diz o seguinte, só para você entender isso, como você já foi abençoado. Campanha da prosperidade, 9 dias, é 9 dias para você ir lá e dar dinheiro.
deixe de ser trouxa. E descubra que você já é. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Salmo capítulo 1, versículo 3, que tudo o que você fizer prosperará. Tudo. Você pode plantar batata, vai prosperar. Vai vender bicicleta, vai prosperar. Vai vender Ferrari, vai prosperar. Vai abrir uma loja, vai prosperar. Vai vender sutiã, vai prosperar. Vai vender perfume, vai prosperar. Agora, a parte de Deus é cumprir a palavra dele, que diz que ele já te prosperou. A sua parte é fazer algo. A Bíblia é muito clara e ela diz: ei, o evangelho é equilibrado, queridos. Tem gente achando que vem para a igreja e no domingo e no culto, na segunda-feira vai ter um pacote de dinheiro na caixa do correio. O evangelho não é conta da carochinha. A Bíblia é muito clara. Tudo o que você fizer, diga fizer. Essa é a sua parte. Tem gente querendo prosperar sem fazer nada. Dormindo até as 10, não envia um currículo, não se prepara, não se capacita e quer prosperar. Vai depender de cesta básica da igreja. E isso não é prosperidade. O que define prosperidade não é o que você recebe, o que você está disposto a dar. Se você tem para dar, então você é próspero. Porque a melhor coisa é dar do que receber. Então, enquanto tem gente que confunde isso. Ah, eu estou vivendo um momento de prosperidade, estou recebendo. Não, isso não é prosperidade. Isso é favor de Deus. Misericórdia sobre a sua vida. Prosperidade é quando você está tão bem que você... Ei, eu preciso dar, faz parte de mim. Amém, queridos? Aleluia. Deus, ele já nos abençoou. E tudo que fizermos irá prosperar, diz a palavra de Deus. Sabe, queridos, Salmo 35, versículo 27... diz o seguinte: diz que o Senhor ama a prosperidade do seu povo. Sabe o que isso significa? Que existe uma visão equivocada, que acha que você andar em prosperidade é você não ser espiritual. Quanto mais pobre, mais espiritual você é. Quanto mais miserável, mais espiritual você é. Mas quando eu olho para a palavra, eu não vejo isso. Eu descubro que a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. E ele diz em Salmo 1, verso 3, que se ele fizer alguma coisa, a boa mão do Senhor estará envolvida para que ele prospere. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, queridos, que tudo que você precisa fazer para prosperar é crer que Deus, ele está envolvido em tudo aquilo que você faz. E ele tem prazer em que você prospere fazendo algo. Amém? Se você não crê que Deus, ele se alegra com isso, logo você não vai ter resultados. Veja bem, queridos, talvez você está achando estranho um pouquinho isso que eu estou falando, mas eu quero lembrar você de algo que a Bíblia já diz. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32 diz o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? As pessoas lembram até e esquecem do restante. Mas o versículo continua e diz o seguinte: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Sabe qual é a definição de todas as coisas? Todas. Se ele deu Cristo, junto com Cristo veio tudo. Tudo que você precisa está no pacote, queridos. Amém? Pertence a você. Foi dado. Deus, ele amou tanto que ele deu a Jesus, e junto com Jesus veio o combo, veio tudo que você precisa, para que você possa ter uma vida bem sucedida nessa terra. Agora lembre de uma coisa: a sua prosperidade depende de você fazer algo. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, eu preciso falar essas coisas aqui. Nós estamos vivendo um tempo do evangelho tão raso, mas tão raso, que as pessoas acham que a prosperidade vai se manifestar na vida dela comprando algo, comprando um óleo, comprando um pedaço de madeira, uma rosa. Eu vou dizer algo para você, queridos: você não pode comprar algo que já te foi dado. Amém? E a Bíblia não diz que Deus vai te prosperar quando você adquire algo.
com o seu esforço, senão Deus saiu de cena. A prosperidade de Deus está diretamente envolvida a você crer naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Quando você crê que a palavra é verdade, e você começa a ter uma reação, uma atitude em cima daquilo que você crê, então você vai colher os frutos. Então você vai colher o resultado. Amém? Agora, é interessante, queridos, que juntamente com Cristo, eu acabei de ler aqui, tudo já nos foi dado. A cura já nos foi dada. Nós não viemos para a igreja para buscar a nossa uma convicção plena, sem espaço para dúvida. Sabe o que é isso? Fé. Fé é uma convicção. Você está convicto de que a palavra é verdade. Queridos, eu me lembro, a minha esposa é testemunha disso. Houve uma época da minha vida que eu estava em cima da cama, urrando de dor e declarando a palavra, urrando de dor e declarando a palavra. E de repente, é como se uma anestesia do Espírito tivesse entrado no meu corpo, e naquele momento a dor foi embora. Para quem já teve cálculo renal, sabe do que eu estou falando, que o negócio é tenso. Eu nunca tirei as pedras, elas saíram. Não fiz cirurgia, não fiz nada não. Foram embora. Não é minha, não me pertence, vaza daqui. Amém? Eu tomei posse e eu declarava a palavra. E a minha esposa olhava, eu estava pulando em cima da cama. Eu, aleluia, Jesus me curou. Ele já levou sobre ele toda a dor e enfermidade. Eu sou curado, eu sou curado. E pronto, eu peguei no sono e acordei são. Aleluia. Eu decidi ficar com a palavra. Sabe, queridos, Lucas 1,37 diz o seguinte: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E a Bíblia também diz que todas as promessas que nós temos de Deus, em Jesus nós já temos o sim. Sabe o que isso significa? Que para Deus não é impossível, Jesus já deu o sim, já é seu. Você quer mais o quê? A promessa foi dada para Deus, não é impossível. Jesus já disse assim: ok, pai, está tudo certo, é deles mesmo, deixa lá. O que você faz? Você se agarra a isso. Aleluia. Sabe, queridos, a fé de Abraão naquilo que Deus havia lhe dito fez com que a impossibilidade natural e humana se tornasse uma possibilidade divina. Eu quero lembrar de você algo que está escrito em Romanos 4,18. Diz o seguinte: diz que ele em esperança creu contra a esperança. Deixa eu me explicar isso para você. Abraão em esperança, ele creu contra a esperança. O que isso significa? Significa que Abraão em esperança daquilo que era espiritual, aquilo que Deus falou, ele creu contra a esperança daquilo que era natural, o seu corpo. Um cabra velho de 100 anos, com uma mocinha de 90, estéril, e já tinha cessado o costume das mulheres, diz a palavra. Ou seja, impossibilidade pura. O cabra com 100, a mulher com 90, dois adolescentes. Mas a Bíblia diz que ele, em esperança naquilo que era espiritual, naquilo que Deus disse, ele creu contra a esperança, e então aquilo que era impossível se tornou possível, e Isaac veio. Agora, lembra de uma coisa: o impossível, diga, o impossível não existe. Lembra do menino? O impossível não existe, mas ele pode sim se tornar real num ambiente de incredulidade. O que é um ambiente de incredulidade? É quando a incredulidade que está em você atinge aqueles que estão em volta de você. É o que aconteceu com os 10 espias incrédulos. Eles contaminaram toda a nação de Israel com a sua incredulidade. Ou seja, um ambiente de incredulidade vai travar a proposta de Deus nas nossas vidas. Agora veja bem, esse texto que nós acabamos de ler aqui, né, de Abraão, que ele creu contra a esperança. Se nós seguimos um pouquinho mais à frente, Hebreus 3,19 diz o seguinte, olha o que diz aqui. Hebreus 3,19 diz o seguinte: diz que o povo que buscava o descanso na terra prometida, eles não puderam entrar por causa da incredulidade. A Bíblia é muito clara. Deus deu uma promessa para o povo, a Canaã, a terra prometida. Deus deu uma promessa, e a Bíblia diz que as promessas de Deus para ele já é um decreto, e Jesus já disse sim, amém? Agora veja bem, esse povo não pôde entrar no descanso da terra prometida,
por causa da incredulidade. O que isso significa? Que a incredulidade, ela ceifou a promessa. O que eu estou querendo dizer? É que talvez você tenha promessas de Deus na sua vida, mas você se deixou levar pela incredulidade, e a incredulidade ceifou a promessa de você. Mas nessa noite o Senhor está restaurando algumas coisas. Eu creio firmemente no meu coração, queridos, que algo está acontecendo para um tempo de rompimento na sua vida espiritual, na sua vida de fé. Esse texto nos revela que a incredulidade é parceira da impossibilidade. O povo não pôde entrar na terra prometida, no lugar de descanso, por causa da incredulidade. Incredulidade, irmã da impossibilidade. Mas o oposto disso também é verdade. A fé, ela é irmã da possibilidade. Ou seja, tudo é possível para aquele que anda em fé. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que decidiu crer que a palavra é uma verdade absoluta. Esse texto que nós lemos de Hebreus capítulo 3, versículo 19, se seguimos um pouquinho mais à frente, ele vem fazendo uma analogia com a nossa realidade, porque Hebreus já é Novo Testamento, ele faz uma alusão do velho para falar do novo, é a sombra do novo. E então, no versículo 2 do capítulo 4, se você não abriu sua Bíblia ainda, né? Pois abre aí, você é crente, abre aí. Hebreus capítulo 4. Se eu fosse você, trazia papel e caneta nos cultos, porque quando eu falo dos textos, eu dou a referência, e eu sugiro que na sua casa, você veja se aquilo de fato é a verdade, amém? Seja como alguém que julga todas as coisas pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte, você está comigo aí? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Para um pouquinho, olha para cá. Ele está falando a nosso respeito. A nós foram pregadas as boas novas. Sabe o que é boas novas? Evangelho, boas notícias. A nós foram pregadas as boas novas, assim como os antepassados deles. O povo que foi impedido de entrar na terra prometida por causa da incredulidade. A nossa proposta é entrar na Jerusalém celestial. Amém? A proposta deles era entrar na terra prometida. A nossa proposta que Deus tem para nós é entrar na Jerusalém celestial. Agora, olha o que diz aqui. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, falando dos antepassados, porque não chegou a ser unida com fé, outra versão diz, misturada com fé, naqueles que a ouviram. O que ele está dizendo aqui? Ele deixou claríssimo que aquele povo da velha aliança, que tinha uma promessa de Deus, a terra prometida, não entraram por causa da incredulidade. Foi pregado a eles, uma proposta divina foi dada a eles, mas a proposta que eles tiveram não se tornou proveitosa. Por quê? Porque não estava misturada com fé. Agora, o que eu tenho para dizer para você, queridos, é que a mistura do milagre se chama fé. Tudo que você precisa para entrar em lugares, fazer coisas, desfrutar de coisas gloriosas da parte de Deus, é você andar em fé naquilo que Deus disse na sua palavra. Amém? Aleluia. Agora, é fato, queridos, que de certa forma a fé faz a gente ficar parecendo meio louco. Deixa-me explicar isso para você. Quem chega hoje na igreja vê as coisas organizadas, estamos aí em fase de reforma, construindo mezanino ainda, mas quem chegou primeiro, levante a mão quem está conosco desde o início aqui, pastor Luciano, Marli, pastor Desi, olha quanta gente, né? Esse povo viu o milagre, está sentado no milagre. Houve um tempo que eles que estavam um calor de Torá aqui dentro. E eu começava, Pai, obrigado pelo ar-condicionado. Sinta a brisa do ventinho soprando no seu rosto. E o povo, aleluia! Gente, isso é loucura. Aqui tinha um piso de galpão, tudo esburacado. Coitado das mulheres que faziam limpeza aqui, cada dia estropeava os dedos tudinho. Mas a gente está vendo o piso lindo. E o povo, aleluia, nós estamos vendo, pastor. Eu me lembro da igreja da criança na cozinha. Lá na cozinha, igreja de criança na cozinha. Uma criança é uma delícia, principalmente frita.
Essa é a frase do tio Uli. Mas eu me lembro que a gente tinha um sonho de fazer a igreja de criança. E nós começamos a declarar a igreja de criança. Pai, eu te damos graças, já vemos as salas prontas, climatizadas, com TV de LED, prontíssimas, Senhor, num padrão que expresse a tua grandeza. E o povo, pastor, nós cremos, nós estamos crendo. E nós começamos já via. E sabe o que a Bíblia diz? Que como você se vê por dentro, assim será com você. Nós começamos a trazer a existência. Agora, isso não é uma coisa comum, mas andar em fé não é comum mesmo. Se você quiser andar no comum, sabe de uma coisa, você não vai desfrutar de milagre algum. Até que rimou. Quem anda no comum não desfruta de milagre algum. Sabe, queridos, fique tranquilo, nós aprendemos isso com o nosso mestre Jesus Cristo. Pensa num cabo noiado. É verdade, ele falava com árvore. Eu nunca falei com árvore. Alguém já falou com árvore aqui? Jesus falou. Ele falou, olha só, a loucura santa de Jesus. Ele falou com árvore, ele falou com tempestade, ele falou com água, ele falou com vento, falou com doença, ele falou com morto. O melhor de tudo é que funcionou. A figueira secou, os ventos se aquietaram, os doentes foram curados e os mortos ressuscitaram. Sabe o que isso me mostra? Que uma vida de fé não é uma vida normal. Amém, queridos? Quem lembra da ministração aqui do apóstolo Sérgio Pessoa? Na garagem dele. Ele ligava o alarme do carro. Que carro, porque não tinha nada lá. Mas chegou. Isso é andar em fé. A fé não se baseia no que você vê, se baseia no que você crê. Eu me lembro, queridos, eu não sei, a igreja talvez nem saiba, mas eu troquei de carro uns 2 meses atrás, né? É um velho por um pouco menos velho, né? Graças a Deus, sou grato a Deus por isso. Mas eu me lembro que eu parava nos lugares e eu botava a mão e disse, pai, eu te dou graça, o meu está chegando. Disse assim, eu abençoo esse proprietário, mas o meu está chegando. Foi passando. Está aí. Sabe, queridos, eu não sei o que está no seu coração, eu só sei de uma coisa: não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Para Deus nada é impossível e tudo é possível que crê. Aleluia. Se você quiser viver na normalidade, querido, você vai ter que se manter na incredulidade. Mas não é uma boa escolha. Meu papel como seu pastor é te orientar que a fé funciona. A fé funciona. Queridos, a nossa fé não está baseada em confissão positiva. Esse pessoal do verbo da vida e da confissão positiva. Não, nós confessamos a palavra. A palavra é um fato. E contra fatos não há argumentos. A fé funciona. A fé é real. A fé é palpável. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode dar 10 mil de dízimo, mas se você for incrédulo, não adiantou nada. Eu agrado a Deus, dou o maior dízimo da igreja. Grande coisa. Eu prefiro um que dá R$1 de dízimo, mas anda em fé. E logo vai ter 10 mil, isso mesmo. Boa. Eita, essa pastorada aí são tudo a fé. Glória a Deus por isso. Amém. Sabe, queridos, andar em fé às vezes faz a gente parecer meio louco mesmo. Mas a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Andar com Deus é uma aventura. Amém? Aleluia. Ou seja, a diferença entre a possibilidade e a impossibilidade está em crer naquilo que Deus disse, queridos. Amém? Aleluia. Agora, veja bem, para quem não creu, decidiu não crer, as impossibilidades irão ditar as regras da sua vida. O que tem ditado as regras da sua vida? São as possibilidades ou as impossibilidades? Veja bem, João 15:7, Jesus diz o seguinte: se vós permanecerdes em mim, quem permanece em Cristo aqui? Amém. Essa é a primeira parte, mas não é suficiente. Permanecer em Cristo significa salvação garantida. Vai estar na eternidade, bênção, selo do Espírito, e quem tem o selo é garantido que vai chegar no destino. Amém? Mas ele diz o seguinte, olha o que diz aqui:
Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, se vocês permanecerem em mim, e aquilo que estou ensinando a vocês, permanecer em vocês, na boca de vocês, vocês confessarem aquilo que eu disse, eu tenho compromisso com aquilo que eu disse, e então assim será com vocês. Pode pedir o que vocês quiserem, desde que esteja de acordo com aquilo que eu disse, e assim vai ser. Amém? Você acha que é pouco? Vamos para o Velho Testamento, Josué capítulo 1, versículo 8. Josué era servidor de Moisés, assumiu a responsabilidade de conduzir o povo. E então o Senhor dá instruções a Josué. Diz: Josué, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Medita nesta palavra dia e noite. Ei, é de dia e de noite. Se você está meditando na palavra só quando vem no culto, você vai ficar na superfície. E quando você põe feijão na panela e põe água, tudo que não presta vem para a superfície. Não estou dizendo que você não presta. Eu estou dizendo que você pode mudar a situação. Medite na palavra dia e noite. E depois então diz o seguinte: ei, mantenha a palavra na sua boca. Diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Sabe o que ele está dizendo? Ei, não deixe de falar aquilo que Deus disse. Não deixe de confessar aquilo que está escrito. Não deixe de liberar com a sua boca aquilo que já está escrito aqui. 2 Coríntios 4,13 diz o seguinte: eu criei, por isso falei. Eu creio, está estabelecido dentro de mim, por isso eu falo. Estou finalizando. Marcos 11:23 diz o seguinte: que quando nós falamos a uma circunstância, não duvidando, é assim que vai acontecer. Sabe qual é a proposta de Deus? Deus, tu não está vendo o meu problema? Não, é você falar com o problema. Marcos 11:23 diz: fale com o monte, fale com o problema. Agora, não duvide no seu coração, creia no seu coração, fale com a boca, e assim será. Amém. Aleluia. Esta é a forma que Deus nos instruiu. Sabe, queridos, para finalizar, João capítulo 11, versículo 39, quero lembrar você de um fato. Diz que Jesus estava diante do túmulo de Lázaro. Lembra desse fato? Jesus diante do túmulo de Lázaro, Lázaro morto há 4 dias. Cara, uma pessoa morta há 4 dias está fedendo, é não é verdade? Lázaro morto há 4 dias, então ele chega naquele determinado lugar e ele manda tirar a pedra, porque naquela época era colocado dentro de buracos nas pedras. Tira a pedra. Então a irmã de Lázaro chega junto de Jesus e diz o seguinte: ei, ele já cheira mal. Sabe o que foi isso? Isso foi uma maneira educada de dizer que nada mais podia ser feito e que era impossível. Ela poderia dizer: Jesus, é impossível. Não, mas ela foi educada. Ela disse: não, Jesus, só para te lembrar de uma coisa, já está cheirando mal. 4 dias já passaram. É impossível. Agora, olha só. Jesus, ele diz o seguinte, está lá em João 11:40. Sabe o que Jesus diz diante da colocação dela? Jesus diz o seguinte: se creres, diga se creres. Se creres, verás a glória de Deus. Pode estar podre, cheirando mal, ser impossível, ser improvável, pode estar distante, pode ser praticamente impossível daquilo acontecer. Mas eu vou dizer o que Jesus disse, porque se vocês estiverem nele e a palavra dele estiver em vocês, pode pedir o que você quiser, está feito. Sabe o que ele diz? Se creres, verás a glória de Deus. Fique de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Não se distraia, querido, apenas feche seus olhos. Eu quero comunicar algumas coisas que o Espírito de Deus comunicou ao meu coração para essa noite. Eu creio firmemente no meu coração que nessa noite o Senhor ele vai estar ressuscitando sonhos, projetos que foram
eles foram enterrados muitas vezes porque você acreditou que era impossível. A impossibilidade, ela ceifou o projeto de Deus no seu coração. A incredulidade abafou aquele sonho, abafou aquele projeto. E pode ser que passaram-se meses e anos e talvez décadas. Mas Jesus, ele estava diante de um túmulo com alguém cheirando mal de 4 dias. E ali não havia nenhuma possibilidade. Mas uma palavra liberada por Jesus foi suficiente para mudar aquela situação. E aonde havia morte, vida foi gerada. Aonde havia morte, ressurreição se manifestou. E Jesus disse: se creres, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. O que eu estou querendo dizer nessa noite é que talvez tenham sonhos, projetos que morreram, estão abafados, estão empoeirados, engavetados, esquecidos. Mas nessa noite a palavra veio para ressuscitar isso, para trazer de volta. Porque o sonho adiado, ele adoece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida, diz o Senhor. E nessa noite a palavra de Deus está de encontro a isso, para trazer vida onde há morte. Eu queria que você começasse a orar onde você estiver.